Conte-me tudo. Mas não esqueça de nada. Está começando mais um Sem Meias Palavras, o seu podcast. E hoje a gente está com dois convidados super especiais. Até estava comentando nos bastidores aqui que hoje eu tenho um amigo novo que eu estou conhecendo hoje e tenho um amigo de longa data, já de alguns anos, não vamos dizer muito, né? Para não entregar as idades, né? Essas coisas assim, né? Que são o José Mário Aguzoli, que é o nosso guia turístico das nossas viagens aqui. Depois nós vamos detalhar um pouquinho, falar um pouquinho dessa participação também do Zé na nossa vida escolar aqui, porque somos professores, né? E estamos também com Oscar Birgel. Birgel, que é alemão, né? Afirmativo. Olha só, viu? É. Começou bem, não errou nada. Não errei nada, tá não, bom? Muito bom. Tá bom. Muito bom, tá bom. E hoje vamos falar um pouquinho do glamour da aviação. Histórias que a gente viajou junto com o Zé e foi ouvindo o encantamento dele, o brilho nos olhos, e nos traz hoje fazer um podcast de começar com lágrimas nos olhos, porque quando fala de Varig, a gente fala de uma história onde a sociedade gaúcha vivenciou grandes momentos. Então, hoje vamos aqui da parte dos apresentadores as curiosidades. O que seria, Zé, assim, um comissário de bordo? Bem, primeiro boa tarde a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse podcast aqui. Primeiramente, comissário de bordo. Qual é a função de um comissário de bordo? Primeira função é a segurança a bordo. É primordial. No caso de uma pane no avião, ou algum sistema falhar, ou um pouso de emergência, ou o passageiro passando mal a bordo, o comissário está ali para prestar assistência aos passageiros. Fundamental. Seria o rosto da empresa dentro do avião. Exatamente. Mas o rosto da empresa representando a segurança, certo? Porque o comissário está ali para justamente atender esses momentos de crise. É onde aparece uma crise, não só nesse momento, mas o momento principal. Lógico, nós temos o atendimento com serviço de bordo, com bebidas, enfim, né? Mas o foco principal do comissário de bordo é a segurança. Segurança do voo, né? Do passageiro se sentir seguro dentro de uma aeronave, né? E no caso de uma emergência, saber todos os caminhos para poder, no caso de um pouso de emergência, por exemplo, a pessoa sai ilesa no caso do acidente, né? Então a empresa dá um treinamento muito forte, muito focado na emergência do avião. E depois, por acréscimo, vem o serviço de bordo, né? E uma coisa, Zé, na aviação aérea rio-grandense, né, a Varig, tu ficou quanto tempo lá? Como tu começou? Da onde surgiu a ideia de ser comissário? Bem, na época, lá pelos idos de 1980, eu estava fazendo faculdade na UX, na Universidade de Caxias do Sul, e uma colega de aula, no básico, na época, me disse: vocês viram aí que a Varig está chamando gente para ser comissário de bordo? E nem sabia na época o que era não ser um comissário de bordo. E aí eu disse: não, vamos nos inscrever, vamos dizer, vamos. E aí combinamos num dia de aula, né? Que desceríamos eu e ela a Porto Alegre para fazermos a inscrição. Uhum. Mas no dia que nós combinamos, ela teria prova. E aí eu disse: mas eu vou, agora que eu já combinei, eu vou. Eu desci, vim a Porto Alegre, aqui nas dependências da Varig, aqui na 15 de novembro. Fiz uma inscrição ali, e foi curioso porque eu cheguei ali para fazer a inscrição e a pessoa que me atendeu disse: você trouxe teus documentos, o passaporte, o RG, documento de identidade? Não trouxe nada, só vim fazer a inscrição. Eu só vim. Maravilha. Aí ele pegou um papel que eu tenho até hoje, um papel falando o que era ser um comissário de bordo, e escreveu lá na frente. Mandaram uma foto de 5x7, uma cópia da identidade, uma cópia não sei o que. Me manda isso aqui pela caixa postal, na época era caixa postal. Aí eu voltei para Caxias, na época, peguei todo esse documento, enfiei num envelope e mandei pelo correio. Olha só. Um ano depois me chamaram. Um ano depois, exatamente 12 meses. Aí vim, comecei a fazer os testes e tal. Mas eu pensava na época que seria para trabalhar em Porto Alegre, ser base em Porto Alegre. Aí quando me chamaram para começar o curso, eles disseram: não, você vai para São Paulo. Mas São Paulo? O que eu vou falar para minha mãe? O que eu vou dizer para minha mãe em São Paulo? Aí, mas fecha a conta em banco, encerra, se você está trabalhando em alguma outra empresa, peça demissão, vai embora para São Paulo.
E fui embora para São Paulo. Em 80, isso foi em 80... Em outubro de 82, eu entrei na Varig e voei até setembro de 2006, quando a Varig finalizou. Infelizmente. Mas gostaria de estar voando até hoje ainda. Que legal. E Oscar, tu fostes mecânico de voo. Essa é a expressão correta? Mecânico de voo? Esse é o termo que a ANAC dá, né? Agência Nacional de Aviação Civil. Tem outros nomes que é dado, era o engenheiro de bordo, e é o Flight Engineer, que é como o norte-americano chama. 1950 e poucos, devido à complexidade que os aviões começaram a ficar, o Senado norte-americano exigiu a pilotagem tinha que ser feita a 3, com um terceiro homem com um conhecimento forte sobre o avião. E passou a ser lei, obrigatório, porque até então os aviões eram bimotores, aí dava para cuidar a quantidade de manete e reloginho. Quando começou a ter 3, aí realmente. Em função disso, eu sou oriundo da escola Varig de formação técnica. A Varig tinha uma escola própria que chamava ESVAR, Escola Senai Varig, convênio com o Ministério da Educação, onde a gente fazia uma seleção, assim, um vestibular para entrar nessa escola. E uma vez aprovado, tu fazia um curso técnico de aeronaves, já era funcionário e já era remunerado, inclusive. Quer dizer, eu saí da escola e fui trabalhar nas instalações das oficinas, hangares e tal. A gente fazia um estágio em vários setores desses. Trabalhei por um longo período como técnico de manutenção, como inspetor, e aí já vários colegas indo ser engenheiro de bordo, e eu ali querendo ir, mas tinha alguns pré-requisitos, que era a carteira de... tinha que ser especializado em algum sistema de aviões, para isso tinha que ter um certo tempo. Aí fiz uma banca, passei, e aí fui voar o Eletra. O primeiro avião que eu voei foi aquele ali, o famoso rei da ponte aérea, quadrimotor, ótimo, sensacional. Não sou suspeito de dizer, esse aqui eu não veio porque esse não tinha engenheiro de voo. Essa basicamente é a partir dali, hoje, o Bill Gates terminou com a função, porque desde que do advento da computação, tudo que eu fazia, todos os cálculos que eu fazia de potência, de velocidade, toda a operação de todos aqueles instrumentos é feito automático e o piloto só vê se está certo, né? Sim. Hoje o cara gerencia o serviço, antes a gente tinha que fazer, e tinha régua e tabela e manual ali, mas era uma aviação gostosa, assim, uma aviação raiz, trabalhosa. Esse avião tinha 4 motores, tinha 3 homens para pilotar. Esse aqui tinha 3 motores e 3 homens para pilotar. O 747 era 4 motores e 3 para pilotar. Nesses voos longos que a gente fazia quando eu fui promovido para o internacional, que era o DC-10. DC-10 também 3 motores, um em cada asa e na cauda. E só que ele era tripulação dupla, porque o voo era de 12 horas no mínimo para atravessar o Oceano Atlântico. Então tinha uma tripulação que ficava em repouso e uma que decolava na metade do voo, trocava e a gente pousava para chegar lá. Resumidamente é isso, é uma pena também, não existe uma, quer dizer, não existe mais. Diariamente tem em Porto Alegre um Boeing 727 desse. Ontem encontrei um colega de voo, por acaso, assim, que estava decolando naquele 727 que está ali, que é de uma empresa chamada Total Cargo, e ainda é pilotado a 3, ele está lá. Ainda tem, sei lá, deve ter uns 100 no mundo inteiro ainda, vou dizer, porque o Jumbo 747-300, que é clássico e é cargueiro, estão por aí voando. E assim, Oscar, você é um visionário da aviação, porque após o final da extinta Varig, vocês ainda, né, mantêm a marca Varig viva, principalmente nos dias de hoje. A visão que a empresa Varig tinha, onde ele investia no jovem, dava o curso, já fazendo com que ele ficasse empregado dentro da empresa, isso fideliza o funcionário, até mesmo porque a questão financeira da Varig, além de ser uma empresa que era, digamos assim, status, trabalhando na Varig, né, era uma empresa visionária. Nos dias de hoje, esse modelo, tu achas que daria certo, assim, voltar neste modelo? Porque as empresas hoje dificilmente fazem um investimento desses. E o quanto foi importante essa formação para ti quanto pessoa? Então, existe uma coisa chamada varigianismo, que é um sentimento, um estado de espírito que eu tenho, que o Zé tem, e
mas uma boa quantidade, uma boa, não sei quanto, mas tem bastante. Bastante, é verdade. Esse foi o que nos despertou exatamente o projeto Varig e tal, que depois a gente vai abordar. Mas a Varig teve uma história de começar no Rio Grande do Sul, né, voando para Pelotas, Rio Grande, a famosa linha da Lagoa, e chegou ao mundo e foi uma das grandes, quer dizer, um exemplo de eu costumo dizer que a Varig realmente era uma ilha de sucesso dentro de uma malha, de um mar meio nebuloso, assim, que era o país, que é o mesmo de hoje. Né? Só muda o síndico, né? Sim. E ali as coisas funcionavam porque tinha um sistema germânico, que ela é de origem, né? O Walter Ernest Meyer, os funcionários, tinha hierarquia, disciplina, sabe, coisas muito bem organizadas que fez ela ter sucesso, que é o sucesso para qualquer empresa mesmo hoje. Com relação ao treinamento, o que gera em nós o sentimento de variganismo é exatamente isso. Ela investir em ti e, consequentemente, dá o melhor. Isso é uma relação. Eu sou oriundo da região metropolitana de Porto Alegre, de origem humilde, tive a oportunidade de aprender sobre aviação, conhecer grande parte do mundo, sabe? Fiz um upgrade na minha vida sem grandes recursos financeiros que a minha família não teria para fazer, não teria como fazer uma faculdade. E hoje estou numa situação, digamos assim, de experiência de vida ótima que poucas outras profissões me ofereceriam. Ela tinha o Walter Ernest Meyer, que foi o fundador até durante a guerra, que ele foi deposto, motivado porque não podia ter uma empresa gerenciada por um germânico, né, motivado pela disputa da Segunda Guerra Mundial. O Rubem Berta, que era o primeiro funcionário brasileiro dele, porque os outros funcionários eram pilotos e mecânicos oriundos da Alemanha que vieram junto com o avião Atlântico, ou podíamos ter trazido, que é o primeiro avião, e junto veio uma tripulação e veio técnicos, porque aqui nós só tinha carroceiro, né? Imagina, 1927, Rio Grande do Sul era só, né, Guasca. A nível de Brasil, a aviação brasileira nesse período é quase nula, né? Não existia a primeira, né? Era a pioneira, né? A primeira vez que foi riscado o espaço aéreo brasileiro por algum equipamento foi o avião da Varig. Então era um espaço virgem, né? Nunca tinha. Isso até tem uma coisa que a gente menciona, que é a guria aquela do podcast mencionou que a gente pretende. Vocês imaginam a capacidade de convencimento que teve o Otto Ernest Meyer, que é um alemão que veio lá da Alemanha, que falava mal o português, chegar no Rio Grande do Sul e convencer os empresários gaúchos, que eram estancieiros, né, de charques e pecuária, a investir, porque eles eram os investidores de um projeto, de uma coisa que eles nunca nem tinham visto, que era avião. O cara tinha uma capacidade de venda incrível, né? Surpreendente isso. Então, hoje, se nós é o melhor pacote, claro, hoje a informação é um pouco diferente. Mas aí o Rubem Berta, quero fazer uma rápida, que é para dizer, o Rubem Berta, ele tinha era um visionário, realmente, aquele sim era uma referência, um cara assim, conseguiu fazer um up na empresa de uma forma muito forte. Quando ele comprou este avião, que não está aqui, o Constellation, a Varig deixou de ser uma empresa pequena e fez um upgrade para voar internacional para Nova York. Ela tinha esses DC-3 aqui que atendiam o Rio Grande do Sul até São Paulo e Rio de Janeiro, e aí ganhou a concessão da linha para Nova York. Você imagina sair de Porto Alegre para Nova York em 1950, isto. Nova York era uma coisa assim, 50 anos à frente de Porto Alegre, né? Então, ele comprou o avião, que era na época o avião mais avançado, tinha dois competindo, que era o Douglas DC-6 e o Constellation. Por algum motivo de receber logo, ele optou pelo Constellation, que é um avião lindíssimo, quadrimotor, a gasolina, assim, a última da série, ainda que podia, a partir dali, a Aerojato dominou. E ele mandou os mecânicos para Califórnia para fazer o curso, com um instrutor traduzindo, porque ninguém falava inglês. E para que o pessoal não fique descontente para fazer um curso lá de 3 meses para aprender sobre motor, sobre o sistema hidráulico, sobre o sistema pneumático, sobre o sistema elétrico de cada avião para chegar aqui e dar uma manutenção, ele mandava a família junto, ele pagava hotel para todos. Então a própria mulher acha sensacional o emprego, porque ela saiu daqui de Viamão, Cardoso. Daí que veio um brilho na empresa, né? Avisando, cara, que é um pernoite de $60, $40, lá, o cara consegue um pacote grande, mas cria o vínculo. E aí as esposas eram mais varianas do que os próprios mecânicos.
Eu brinco lá em casa, né? Que eu tava falando da Varig, pra minha família. Eu fico pensando, né? A Varig, trabalhar na Varig nessa época, assim, a áurea da Varig, era tipo como hoje é o sonho dos jovens, assim, tipo o João, nosso operador aqui, João, trabalhar na Google, por exemplo, né? Sim. Esse é o status. Esse é o status. Acho que a Varig é melhor que a Google, porque a Google só tem nome e tu te coloca no patamar alto de tecnologia, mas a Varig pagava bem e ela tinha uma... eu cansei de chegar na Renner, na época que era a grande loja para quando era adolescente, para abrir um crediário e mostrar só crachá. Porque era garantido que se eu não pagasse, eles entraram em contato com os recursos humanos e iam dizer, o cara está devendo, e aí a empresa ia me mandar uma cartinha, você tem que pagar. E tinha uma estrutura de serviço. E Zé, desculpe só, mas acrescentando isso que o Oscar está falando, quando eu entrei na Varig, na década de 80, a Varig pegava a gente e dava um curso de comissário dentro da Varig, com todo o treinamento Varig. Com o passar dos anos, algumas pessoas da aviação inventaram de fazer escolinhas de comissários fora da Varig, fora das empresas. Na década de 90, por aí. 95. E aí o perfil... E aí o que aconteceu? Abriram para todo mundo. E aí o que aconteceu? Baixou o salário. E eu quero ir, ser comissário, eu pago tanto. Não quer, não pago. Vai outro, né? Vem outro. Sim. Mas um detalhe importante. Hoje existem no Brasil centenas de escolinhas de comissários. Que dão treinamento para fazer uma carteira de voo para poder se candidatar a uma vaga de comissário numa empresa aérea. Tinha, né? Porque agora acabou isso. Mas agora a ANAC acabou com isso. As empresas vão voltar a dar o curso. Maravilha. Ótimo. Entendeu? Então o que vai acontecer? Vai melhorar o nível, Sim. qualidade. Eu até acho que, eu sei que deve ensinar, mas merece um reporte, que assim, tem algumas escolas que eram ministradas por pessoal Varig, e essas eram melhor. Nosso colega da Aerosul, o padrão dele é ótimo, porque ele veio com o padrão Varig e implantou na escola dele. Então ele é um fornecedor para a Ásia, inclusive, assim, mas é porque ele veio com essa história. As outras que estão por aí, que já não é do mesmo, já tem um outro padrão, que não é o melhor. E eu, quando menino, sou pelotense, o meu avô tinha empresa em Pelotas, então a gente via assim no final do ano, o pessoal se organizando para fazer o passeio do final de ano, né? E aí nós íamos até para ver a aeromoça bem arrumada. Esse era o passeio quando nós éramos meninos. Então, nosso sonho qual era voar, né, para ver todo aquele glamour. Então, assim, quando eu falo em glamour da aviação, porque naquela época só quem poderia viajar é quem tinha dinheiro, não é que nem hoje, né, que a gente tem condições de comprar uma passagem num cartão. É real essa questão assim dos voos ser só as pessoas que tinham mais posse pelo custo, ou porque assim a gente não vivenciou, né, esse período econômico, digamos assim, porque quando a gente fala que a Varig, falando um termo grosseiro, quebrou, que eu não sei se esse é o termo que a gente deve de usar, né, para o fim da Varig, digamos assim, não tem nada a ver com essas questões econômicas da sociedade. Pois então, eu vou atravessar, porque o que acontecia naquela período não é que a passagem era cara, nós é que tínhamos um poder econômico muito baixo, que o país tinha um poder, sabe? Hoje o mundo melhorou. Nós estamos atingindo isso e as empresas, ao contrário, estão até reduzindo o que poderiam oferecer. Porque tu anda de avião como se fosse de ônibus a preço quase dele. E o resultado é o que está acontecendo com a Gol. Né? Não tem mistério. Né? Não tem como ser o mesmo valor da passagem de ônibus. Só o dia que pagar um ônibus lá de cima, ele sai voando. Pode ser igual. O ônibus tem um motorista. Sim. E um motor. E óleo diesel. O avião tem 2 pilotos. Querosene de aviação, que é caríssimo, e o avião custa 70 milhões de dólares. O ônibus mais caro deve ser 3 milhões de reais, 4 milhões, não tem como ser. Eles vão empilhando até a hora que dá quando dá buraco, hoje virou meio que geral, assim, não tem mais empresas aéreas de bandeira que representavam um país, né, que era assim, o Brasil, a América do Sul, cada país tinha uma empresa. De bandeira. De bandeira. Aerolíneas Argentinas é a última que ainda está aí. Aqui sim. Que arrasta, empurra daqui, empurra dali, mas está conseguindo ser Aerolíneas Argentinas, né? O Chile tinha, não era nem na Chile, era não sei o que, tinha a Ladeco, tinha várias empresas que a Pluna tinha, a Uruguai tinha a Pluna, porque representavam aquele país. Hoje não, hoje a aviação é uma exploração do segmento aéreo.
investidores, botam o dinheiro, fazem um leasing de avião, chegam no país, começam a fazer de lá para cá, contratam gente de solo que não é nem funcionário da empresa dele, que é para ele não ficar muito inchado, paga um saláriozinho desse tamanho e explora o cara enquanto der lucro, mais ou menos. Depois ele não paga a taxa aeroportuária, enrola aqui, ganha um privilégio de um lobby de senador e tal, e vai embora, daqui a pouco explode. Aí quando explode, ele tem, aconteceu com a Gol agora. A Gol está devendo 3 anos de taxa aeroportuária, que ela estava empurrando pela feira. Ela até pediu recuperação fiscal esses tempos e conseguiu, né, vencer, né? Mas já voltou. Agora eu não sei como é que vai ser a situação da Gol aí, tá meio complicado pelo que eu andei ouvindo. Mais forte, ela é um grupo de investidores norte-americanos que pegam dinheiro dessas aplicações de aposentados lá nos Estados Unidos, trouxeram, deve ser bastante, aí eles assumiram o mercado América do Sul todo e fazem, né, a Gol aqui, fazem uma... Entre nós, conversando, sim, foram surgindo curiosidades, né? Aí o Leandro disse, não, temos que fazer uma pergunta. Faça sobre o nome do avião. Pô, do quê? Do nome, como é que eles batizam o avião? Que nem o avião que tem lá no espaço. Sim. Como é que vocês chamam o avião, né? O nome, como é que é o nome do avião que está lá no espaço onde vai ser o projeto? O Vitor Lima Delta? Isso, como é que é batizado? Cada avião... Eu vi a referência de PP, VLD... Meu pai deve saber. Ah, meu pai, quem não sabe, meu pai é radialista, mas ele deve saber também. É um alfabeto fonético internacional, todo radialista deve conhecer antigo, é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox, sabe? Então pode dizer A de não sei o que, G de galinha, sabe? Um padrão para isso, mas o rádio já fica muito tempo não é usado. Que maravilha, que aula de histórias, né? Então, olha só, o cara tá chegando na aproximação, tá chegando mais 10 aviões e o cara diz, aqui é o VLD. E aí está chegando o VLP junto. Aí o cara autoriza ele para descer para o nível 140 na Pro 120. Aí o cara pensa que aquele se bate, se mata. Sim. Tem que ser o Vitor Lima Delta. Aqui ou lá na China. Se chegar na China, lugar do mundo. ele é Vitor. Em alguns momentos a gente vê os policiais passando placa com esse código. Então, É porque, para não errar, né? Quando a gente faz uma ligação telefônica para uma operação de telemarketing, por exemplo, né? A gente vai no popular, né? O P de pato, né? O A de amor, né? Então, né? Mas o certo seria utilizar essa nomenclatura. Nós que somos da educação, esse código deveria ser trabalhado em sala de aula. É verdade. Porque se é usado na aviação, é usado pela polícia, por que não ser trabalhado em sala de aula, né? Eu acho que outro código que tinha que ser ensinado em sala de aula é o código de trânsito. Eu garanto que metade da sinaleira que o cara passa em vermelho, se o filho soubesse e alertar, ô pai, a professora disse que não pode passar assim, tá? O cara, porque a gente tem a preocupação em educar o filho, só que o filho não sabe. Não, mas agora com a volta da dengue, né? Quando a minha filha, ela está hoje nos 8 anos, mas quando ela estava na segunda série, e o que a professora fala para eles no começo é uma verdade absoluta, né? Ela chegou em casa, pegou um potinho, foi no vaso sanitário e começou a tirar água. E aí eu fui lá e a questionei, minha filha, mas o que... Não é para tanto. O pai, a professora falou que não pode ter água parada. Então, assim, nós como educadores, né, temos essa obrigação de trazer essas questões, né? Lógico. Que... A senhora ela tá te ouvindo e pensando assim, pô, meu pai vai lá contar a história de eu mexendo no vaso da água do vaso do banheiro, cara. Que droga é isso, cara? Não, ela vai dizer, não pode, a água tá parada, ela vai começar a dar descarga, cara. Não, aí dá problema no final da conta, né? Do mês. Pois é, eu tenho um amigo... Vitor Lima Delta, Vitor Bravo Fox, Vitor Lima Xadrez, quer dizer, não é xadrez, é X-Ray. Eu tenho um amigo hoje, ele está com 80 anos e ele trabalhou na Varig. E ele trabalhava fazendo os lanches da Varig. Na comissaria. Isso. E toda vez que ele fala, ele chora. Né? Porque lá ele conheceu o maior amor da vida dele. Muitas histórias de casamentos que começaram dentro da empresa e se mantêm até hoje. Sim, eu sou um exemplo. Assim, eu só levantei para... Ele só pegou esse gancho porque ele sabia onde ele queria chegar, tu viu, né? Eu sou um exemplo. Esse é o sentimento que todos os funcionários da Varig tinham, assim, claro, vocês iam lá cumprir um trabalho, mas era uma família. Com certeza era uma família. E te digo mais, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a sentir que a Varig estava indo para falência, né?
muitos fornecedores começaram a deixar de fornecer produtos para a Varig dentro dos aviões. Então vocês imaginam um avião saindo de São Paulo para Nova York ou São Paulo para Londres sem um rolo de papel higiênico, com 12 horas de voo, ou sem café. Então o que a gente começou a fazer? Os comissários se ligavam, né? Tô no voo de Londres, o que tu pode levar no voo hoje? Eu vou levar café. Bom, então eu tô levando açúcar. Aí o outro levava adoçante, o outro levava leite em pó, o outro levava... Para o passageiro não sentir a falta daquilo que não estava sendo colocado a bordo da mala. Vocês bancavam, literalmente. Literalmente. E com salário atrasado de 5 meses. Meu Deus. Bancávamos com o dinheiro do bolso. E a Varig não tinha condições, não estava mais pagando, não tinha mais fluxo de caixa. Entendeu? Então a gente foi levando até a nossa esperança era que quando a Varig chegasse num leilão, quando ela foi leiloada, que ela fosse comprada por alguém, desse continuidade. Esse é o nosso objetivo. Então todo mundo foi levando da melhor maneira possível e os passageiros não deixavam de voar com a gente. Mesmo com toda a carência que tinha dentro dos aviões, equipamentos faltando, eles não deixavam de voar, porque o nosso atendimento era... Mas é questão da qualidade, né, Zé? Na verdade é a questão da qualidade. A Varig criou uma história, né, que não tinha o que dizer que era ruim, né, tudo era perfeito. Pô, eu vi uma reportagem sobre as comidas que a Varig trazia de fora do país até para voos comerciais aqui dentro do Brasil. Fiquei impressionado com que... Eu nunca fui Varig, né? Mas fiquei impressionado porque hoje em dia tu chega num avião, claro, por todos os motivos que a gente já falou, de economia e tudo mais. Hoje tu recebe o quê? Balinha, quando tu sobe daqui e vai até Curitiba, é bala. Pipoca. Né? Pipoca eu nunca ganhei, foi em bala já. Mas pra vocês terem uma ideia, a Varig tinha um setor que era... eles traziam medicamentos do exterior para pessoas, por exemplo, tinha um medicamento lá fora que era para o câncer. Uhum. E aí um médico recomendava aqui em Porto Alegre, esse remédio aqui só que não existe no Brasil. E a pessoa ia até no balcão da Varig e dizia, estou precisando de um medicamento, dá para trazer dos Estados Unidos. Ele pagava o medicamento, um funcionário da Varig ele ia lá, comprava, despachava no avião e retirava aqui em Porto Alegre o medicamento. A Varig tinha um serviço especializado só nessa área de fornecimento de medicamentos. É um trabalho direto com o público, muito legal. E por tudo isso que vocês passaram e tudo que a empresa proporcionou para vocês, foi esse sentimento que fez com que vocês alavancassem o projeto Varig Vive? Nós temos uma história juntas, eu e o Zé, nessas coisas. A gente militou fortemente para evitar que isso acontecesse. Na época, as instituições de classe, que era de comissário, de piloto, de mecânico de voo, a Pivar, a Bivar e a Kivar, se uniram e tentaram mostrar que a coisa estava na descida e que ia bater. E fez contratação de empresa para fazer auditoria, tudo em paralelo, com dificuldade, mas a empresa, na época, era dirigida por um conselho meio contaminado, que é o que levou aos erros, despreparados, inclusive, assim, a ponto que o presidente do conselho não falava inglês, imagina o cara ser tão de padaria, pode falar inglês, porque o cara vai comprar pão da Argentina. E as decisões muito lentas, custosas para ser decidida num segmento que é de ponta altíssimo. Mas isso foi motivado por algumas brigas internas e conseguiram criar esse grupo, né? E a gente estava lá, lutando e militando, ia para o aeroporto, em bandeirando, né? Fazia aqui, fazia lá, fazia em Brasília. Fretamos uma MD-11 para ir a Brasília, pagamos para levar o funcionário, fizemos mãos dadas ao redor de tal. Fomos atropelados, deu o que deu, né? Porque já estava previsto. Vou resumir assim, por que estava previsto. Só tem uma maneira de o Brasil ficar do jeito que ficou, ou seja, dezenas de empresas, de dezenas de países, explorar o segmento de passageiro aqui. Só tem uma maneira, tem que tirar uma ótima empresa. Se tem uma empresa que está atendendo bem, ninguém vai querer ir pela outra, pela Etiópia, porque esse cara pode ir pela Varig. E existia, não tem mais, uma reciprocidade. Se uma empresa vinha de lá para cá, uma empresa brasileira tinha direito de ir para lá. A VASP chegou a fazer esses voos de reciprocidade, não conseguiu tocar, porque a VASP é uma estatal inchada, pesada, nada a ver. Outra vibe.
motivado por isso, em algum momento, em algum lugar, ou em vários momentos, em vários lugares, essa nobreza reunida, só, olha, América do Sul é um bom, dá um filé, que lá a economia vai melhorar, nós temos que entrar lá, como é que tem que fazer? E nós, né, vários, né, desses que tem o seu representante, mas lá tem uma empresa fortíssima, quem é? Pô, é mesmo, os caras são tradicionais, tinham 80 anos operando aqui, né, não é uma empresinha que está 5 anos, nem a 10, nem a 15, era 80, 75, na época, 80. Vamos, contrata, né? Patrocina, vai a várias campanhas de vários deputados federais e senadores, e aí eles vão ser o nosso lobista e vão começar a estrangular aos poucos, né? E foram estrangulando. E a Varig era e é credora de uma quantidade de dinheiro enorme, motivado exatamente por uma dessas leis que lá no Collor da vida, e Sarney em geral, que regulamentou manter o preço ao mesmo valor durante um período longo, e o cara comprando querosene em Assunção a dobro do preço, porque o segmento de aviação é uma coisa que tu lida com gente em todos os lugares, tu vai posando em todos os lugares e lá a lei do cara não está valendo, aí tu vende a passagem durante um ano a R$100 e lá tu está pagando a querosene já a 100 o litro. Ela foi acumulando prejuízo, ganhou, tem credor, mas em vez de dar isso como crédito, souber, se desse, ela não fecharia jamais. Sim. E ela foi acumulando esse prejuízo, foi acumulando. Até que não conseguiu sobreviver, nós lá tentando mostrar isso e tal, e daqui a pouco eles cortou e aí imediatamente deram imediatamente para a Gol, para assumir, que não teve competência de tocar, caiu nos pés, mas não tinha estrutura, não tinha... Na verdade, a Gol cometeu um erro grave, que ela não quis assumir os funcionários, que era uma dívidazinha nada perto do resto que a aviação, porque é caro o avião, é o leasing, né? O funcionário ganha 5 mil, outro ganha 7, outro ganha 9 e tal, né? E aí eles entraram, conseguiram parar a empresa, e aí hoje o Brasil, tu voa para qualquer lugar, qualquer bem mesmo, uma empresa brasileira, só consegue no máximo até Miami, que a TAM faz, mas se quiser para a Europa, se quiser, sabe, é tudo empresas de lá que estão aqui dentro, que é Emirates, que é toda a Ásia hoje que está sendo visitada por Shein, todo mundo vai para Dubai agora, fora também. Sim. Vai para uma empresa que não é empresa brasileira, isso tudo era para ser desta empresa brasileira, que gerava empregos de todos os níveis só de brasileiro. Hoje nenhuma dessas aqui gera emprego para nós, então hoje nós geramos um país seco, totalmente sem geração de emprego. A aviação, isso é um outro parênteses que merece, eu sou oriundo de Canoas, e quando eu era guri, eu vislumbrei ser aviador, motivado pelo fato de que eu passava na base aérea. Não, a BR tinha um aeroclube, era do lado da base aérea, tinha uma pista, tinha uns hangares, ali era uma escola de pilotos, aeroclube e a escola de pilotos, né? Mas adiante, lá na Chalau, tinha mais um, lá em Novo Hamburgo tinha mais um, então tu via aviãozinho teco-teco, como a gente chamava na época, teco-teco, porque o avião quando vira, faz tac-tac-tac-tac-tac, virou teco-teco. Aquilo faz parte da tua vida, naturalmente, senão é aquilo que falou o Zé está lá em Caxias, nunca tinha visto um avião perto, porque, né, se tivesse um aeroclube presente, nós vamos fazer lá no Varig, vai ter um simulador, vai ter um avião, o cara vai passar e vai respirar a aviação, então vai gerar ali naquela cidade, naquela região das Hortênsias que é turismo, além do turismo vai também despertar nos munícipes a vontade de descobrir a aviação, né? Hoje não tem, hoje o aeroclube que era em São Leopoldo está lá na Eldorado, tu passa para ir para Uruguaiana reto, tu nem vê, né? Ele é mal sinalizado, não enxerga. Se tu passa o outro, que é ótimo, que é um dos melhores do Brasil, fica lá em Belém Novo. Passo seguidamente por ele lá. Passa, vê ali, já passou. Perdeu-se esse contato da adolescência, dos guris em ver o avião, né? Muito difícil no aeroporto, hoje tu vai no Finger, antes você ia passar embaixo da asa, né? A gente batia no avião, hoje nem isso mais hoje nem isso mais tem, isso fez e nós estamos hoje, nós já fomos o maior celeiro, que agora que a aviação era rio-grandense, nasceu no Rio Grande do Sul, e 80% dos seus funcionários, quer seja de terra, quer seja de voo, era do Rio Grande do Sul. Uma mão de obra reconhecida por ser boa, por ser regrada, por ser... E aí está deteriorando, né? Eu acho que a nossa proposta em Nova Petrópolis teve alguns fatores que nos levaram lá, mas principalmente ela é uma cidade germânica, tal como a origem da própria empresa. Ela é um eixo de passagem, quem vai para Gramado, não o outro, mas é um deles, né? O outro é a Estrada do Taquari. E ao mesmo tempo vai despertar, porque a gente vai ter um espaço que vai ser o memorial e que vai fazer de uma forma imersiva com que a pessoa entre e vê, e aí faça uma decolagem simulada daqui da água do Guaíba até
Eu digo Guaíba porque todo mundo diz Guaíba, mas ali não é Guaíba, né? Ali é Jacuí, né? O Guaíba começa na curva do Gasol, né? Mas toda uma ponte do Guaíba ali é o rio Jacuí, mas tudo certo é diferente, não dá para ser diferente. Eu tive o prazer, agora quando nós subimos a Gramado com os alunos, de ter passado lá e ter visto, eu já tinha visto o avião aqui também no Boulevard ali, e é uma sensação, assim, de entrar no avião e ver aquela cabine, assim, de tu sentir que ainda tem como o pessoal vivenciar aquele momento nobre da aviação que a Varig proporcionou. Se hoje a Varig tivesse e mais outras empresas, talvez a economia do Rio Grande do Sul fosse uma das mais fortes do país. Mas agora o turismo, vamos resgatar, digamos assim, a expectativa de fazer esse memorial da Varig lá faz com que vocês deslumbre também um negócio que possa gerar uma mão de obra para a juventude, no sentido que agora não tem como ter uma escola de aviação, né? Agora é tudo regulamentado. Mas que possa direcionar esse jovem lá para a aviação, um viés assim, né, de educação, porque como o Oscar falou, né, antes o jovem vivenciava. Visitar o memorial pode despertar no jovem? Tem um viés para isso também? Olha, Zé, assim, ó, um dos pontos altos da Varig era o atendimento. Nosso atendimento. O treinamento que eles davam para o atendimento ao público. Ali vai ter um complexo grande, vai ter hotelaria, vai ter um shopping, vai ter... ao redor do avião vai ter um complexo grande turístico. Lógico que a oportunidade para o jovem participar disso é grande, porque ele estaria recebendo, ou receberia, ou receberá um treinamento vindo da Varig no atendimento. Então, o nosso projeto, futuramente, né, todos os funcionários que trabalharem conosco, recebam um treinamento como a gente receber na Varig, e passar esse atendimento aos clientes que vão nos visitar. E essa oportunidade que nós vamos dar para os jovens que têm interesse, né? Eu vou complementar, fazer parte disso. Zé, quer dizer que é bem aquilo que a gente vende, que a gente vendeu desde o primeiro minuto lá para conseguir convencer. Padrão de serviço de atendimento em todo o complexo, será que é o padrão de serviço Varig? De início ninguém sabe o que é, quando começar a dizer, o cara vai voltar e vai contar para o cunhado, cara, eu fui lá, vai lá naquele rapaz, o atendimento. Se não for assim, não serve, né? Não serve. Nós vamos pegar pessoas antigas, mas vou dizer quase que em primeira mão aqui, não vou dizer nomes, porque estamos costurando isso. Eu já levei para Nova Petrópolis uma ideia, já reconhecida e aceita pelos administradores públicos, falta conchavos e tal, com CDL e outros, e com escolas para que a gente ministre lá, usando a mão de obra dos funcionários Varig antigo, uma escola técnica de formação profissional, porque a gente vai ter lá um avião, então isso é um pré-requisito que normalmente para ter uma escola técnica tem que ter oficina lá no centro próprio, então vai ser a melhor. E aí, anexado a isso, como eu apresentei a proposta de termos também uma escola de formação de atendimento ao cliente. Isso aí. Porque a região das Hortênsias tem muita necessidade de bom serviço de atendimento e não é bem assim que está funcionando, porque eles estão com falta de gente lá, inclusive, então não estão pegando. Vamos ao merchan então, né? Tu trouxe um material que a gente possa mostrar aí. Sim. João, tem como passar o complexo aí pro pessoal e... Só para vocês, complementando um pouquinho, a ideia de fazermos o Varig Vive, há muito tempo a gente tinha conversado com os caras, naquela época ali da finalização da Varig, de fazermos um museu, contar a nossa história, né? História da Varig. Nós todos vivenciamos uma história maravilhosa e tal, mas as gerações que estão vindo aí, os jovens não sabem, não têm ideia do que era uma Varig. Então, um dia conversando com o Oscar, eu disse, Oscar, a gente podia fazer um museu, vamos contar um pouquinho da história do Varig. Podia fazermos um museu, né, contando a nossa história e tal. E aí eu peguei uns contatos e tal, e conseguimos uma audiência com o prefeito de uma cidade lá da Serra. E aí os caras fomos lá conversar com ele, para ele ceder uma área para a gente fazer um museu, começar alguma coisa, né? E aí chegamos lá e ele disse, tem uma salinha ali no fundo, vocês querem trazer umas maquetes e tal. A gente saiu meio decepcionado. Não era esse interesse, né? Não era mesmo, uma sala. Um pouco assim, a gente um pouquinho maior. Não pode ser em hectare, não?
Mas saímos os dois meio cabisbaixos de lá, porque a gente não tinha... Desde sempre nós temos uma ideia, nunca temos o dinheiro. Então, a ideia sempre teve, mas enfim, saímos cabisbaixos de lá. Passado um ano, eu estava olhando eu sempre olhava as chamadas dos jornais, eu olho assim, avião da Varig vai ser leiloado em Porto Alegre, lance inicial, valor de tanto, tal, não sei o quê. Aí eu peguei e liguei para os caras, tu viu que tem um avião da Varig ali que vai ser leiloado, o Lima Delta, o 727? Não, tá assim. Vamos encarar essa aí? Vamos encarar como? Não temos como é que a gente vai encarar isso aí? Aí os caras ficam meio assim, vamos pensar, vamos ver, sim, não. Foi na pandemia. No meio da pandemia. Aí aquela baba de máscara, ninguém chegava, ninguém saía, não podia. Meu Deus. Aí ficamos assim, né? Ficamos de um dia para o outro, ficamos pensando. No dia seguinte ele me ligou. Vamos encarar. Isso era uma segunda-feira, acho que era, né? Foi num domingo, na segunda-feira. Aí na segunda-feira ele começou a postar no Facebook, dizendo que a gente estava precisando de ajuda dos colegas, que pudessem nos ajudar para a gente poder comprar o avião, que ia virar sucata, que a gente tinha a ideia de fazer um museu. E aí começou a bombar. Não dava um pouquinho. Na minha conta particular, que era um perigo, porque botar esses dados expostos em rede, deu certo. Ninguém tirou só. Que bom, né? Em 5 dias a gente arrecadou dinheiro para o leilão. 5 dias? Em 5 dias. Sim, era só o prazo que tinha. Era o leilão, ia ser na sexta-feira, e a gente começou na segunda-feira com a campanha. Ainda não tinha todo. Né? Quando fechou o leilão, ainda faltava, mas até os 72 horas depois de sair, completou o valor. E aí compramos o avião. Mas aí a primeira parte foi beleza, fácil comprar o avião. Mas botar onde e como? E a vibração, Zé, da compra? Tem uma foto, né? Tem uma foto nossa. Nós estávamos os dois sentados na mesa, assim, fazendo o lance pelo laptop. O lance não era presencial, era só... Era online. Era online porque era pandemia. Era pandemia ainda. Presencial. Nada presencial. Como era? Eu tinha ligado para a secretária e ontem, você faz o lance. Como que faz o lance? Mais 15 urubu ao redor querendo o avião. Meu Deus. O urubu não, dos parceiros, mas na época era inimigo. E aí, tem uma foto nossa lá que nós estamos dois assim em cima do computador e o cara... Tinha um outro colega na frente e ele bateu a foto, meu Deus. Ganhamos. Deu. Saiu, estourou, é nosso. Cara... Uma vibração tremenda. Eu fui para um boteco sozinho, parecia aqueles cachaceiros de sozinho, porque não tinha nem para quem contar, os caras não viram o que eu estava fazendo, mas mas eu não conseguia cair a ficha, assim, começa a cair, aí começa a contar, depois são 40 metros, 30 de largura, assim, 40, assim, bota onde os troços? Lá como? Não sai nem na rua. Transportar, imagina. E tirando de lá, e o interessante é que no local onde ele estava, lá atrás do Boulevard, tinha uma árvore, numa das pontas das asas tinha uma árvore. Então você não tinha como mexer com o avião, porque não tinha espaço suficiente. A natureza prendeu ele. Queria pegar com o guincho aqui atrás para tirar essa parte aqui. E aí aqui tinha um muro, que eles fizeram depois, o avião chegou e puseram o muro. Então lá estava apoiado em cima estava assim. E aqui tinha uma árvore que cresceu, está 10 anos parado, uma árvore desse tamanho. Aí nós passamos o dia inteiro tentando ver se conseguia mexer para... Aí descobriu que não. Aí começou a funcionar lá, não tem como. Mas que bom que a árvore não entrou no avião. Sim, só faltava. Quantos anos, né? Imagina. Faltava pouco pra ação, sei lá, não passei porque ia ser preso, né? Porque tu não pode roubar, pode matar até criança, mas não pode. Mas aí, graças a Deus, depois conseguimos uma equipe de colegas aí da Varig que vão lá nos ajudar e começamos a desmontar ele. Levamos 2 meses desmontando o avião. E aí começou a outra história. Né? Sem luz elétrica, sem escada, sem nada. Vocês imaginam um hangar que a Varig tinha com todo equipamento e nós no meio do mato ali com ele. Tirando asa. Tirando asa. Pois é, o Zé até comentou do mecânico que entrava num espaço para trabalhar à noite, para tirar asa, né? Que ninguém podia saber, porque se o sindicato sabe, se o ambiente sabe, já tínhamos processado. Sim. Tá ali, né? O cara com camiseta. Mas enfim, deu tudo certo. Mas aí depois... Tem o transporte. Aí o avião ficou desmontado em 3 carretas atrás do Boulevard. E aí foi outra novela. 20 mais um ano. Eram setores diferentes, né? ETC, DENIT, DAEL e Polícia Federal. Quando conseguia uma, vencia a outra. Autorização. Autorização para transportar. E aí a BR-116, Porto Alegre, Nova Petrópolis, não pode trafegar veículos acima de 30 toneladas. Tem uma placa ali. E aí então tínhamos que arrumar um alternado.
E aí começa o alternado, tu faz 1000 e uma estradinha que tem que subir onde cabe um troço daquele tamanho, né? Sim. E aí começa, aí nós vamos para tentar fazer via 116 e provar de que era possível, a gente contratou uma empresa paulista que escaneou as principais curvas e fez esse escaneamento, né, faz isso de uma forma bem virtual. E depois o peso do avião, que eles também não aceitavam o manual, e aí nós tivemos que contratar uma empresa que foi lá, botou as pranchas. Eles, na realidade, tem uma balança que entra embaixo do eixo, cada eixo da carreta, da carreta, eixo dianteiro, eixo principal, para somar, para dar o certificado. Assim, isso tu não adianta fazer, tu tem que fazer, entregar para um despachante, o despachante entrega lá, cada uma semana para te dizer, aí já venceu a outra. Que burocracia. Não, foi um ano, precisamos. Que burocracia. Deve ter tido os caras que falavam assim, mas é avião, leva voando. Teve 2 ideias dessas. Uma... Viu? Sempre tem essas ideias. Não sempre tem alguém que dá uma ideia. Vai ouvir, mas eu tenho vontade. Cara, esse senhor tem que contratar um helicóptero, sabe? Esse helicóptero carrega 50 toneladas. E aí, o outro foi um cara que me ligou e me disse, Oscar, estou vendo aí o seu problema. Você não pensou em botar em cima de uma balsa e levar via fluvial? Não falando isso porque nós esquecemos completamente que Porto Alegre está no vento meu. Sim. E aí ele disse, porque antigamente eu só era um alemão desse que era dali da região, que carregava não sei o quê, que veio para cá uma vez à toa e não sei o quê. Aí eu pensei, sim, mas tem outro problema, Espelho, que eu vou ter que levar um guincho aqui para botar em cima do caminhão, lá tirar do caminhão e botar na balsa. Aí depois o guincho vai ter que ir lá para desencaixar até lá embaixo do Rio Caí, vai ter que subir a 116 igual. Só o custo já quadriplicou, né? Mas vale a menção e vale talvez até porque estou usando o microfone para isso. O Rio Grande do Sul, eu e o Zé somos oriundos dessa época que nós íamos para São Paulo e entrava no cockpit e aí os caras nós éramos respeitados por ser gaúchos, porque detínhamos cultura, as escolas eram boa formação, hierarquicamente, tínhamos uma cultura de revolução farroupilha, de ir não sei aonde e tal. Perdemos isso de uma certa forma. Perdemos principalmente a pegada do crescimento da economia, né? É surpreendente, assim, o nosso querido vizinho aqui, que é Santa Catarina, eu adoro aquele estado, está em franco desenvolvimento, mas tem uma coisa que eles têm, assim, básico, se tu olhar, eles têm uma costa desse tamanho e tem 5 portos marítimos. O Rio Grande do Sul tem um lá embaixo. Não existe nenhuma hidrovia no Rio Grande do Sul, assim, meia boca, e o cara passa aqui entra de lá da Lagoa dos Patos e vai até o polo petroquímico. Por isso que tem a ponte, né? A ponte só levanta porque passa o navio para ir para o polo. Fora isso, não entra nada para o Rio Gravataí, para ir para Canoas. Não temos ferrovia, não temos hidrovia. É surpreendente como perdemos aquilo que a gente viu. Deixamos de investir, né? Porque na realidade ferrovias, nós tivemos uma época áurea da ferrovia, né? Se tu olhar o histórico, o viés rodoviário foi implantado pelo Juscelino Kubitschek, que passou a ser o grande drama, mas na realidade ele implantou a indústria automobilística e a indústria de caminhão. E aí, consequentemente, a partir dali, vamos sucatear a ferrovia para cada vez vender mais Mercedes, Scania, Palmeira, coisa do tipo, né? Isso já não é por acaso, né? Isso tudo a gente, que de uma certa forma, entra na pilha e não para olhar lá atrás. Hoje, quem é mais maduro, começa a entender. Com certeza. Exatamente. Esse avião aqui, o DC-3, a empresa Varig comprou, e várias empresas compraram, logo após a Segunda Guerra Mundial, a norte-americana tinha uma grande base em Natal, né? Quanto tempo que eles faziam ali o apoio para guarnecer a África do Sul, a África. Quando acabou a guerra, eles tinham lá 200 aviões, 500 motores, entre tudo novo que veio ali, que era o surplus de guerra, né? E aí a Varig comprou 40, a Santa Catarina comprou 20, a Paranaense comprou, abriu empresa aérea em todo lugar, porque eles vendiam a preço de ônibus. E aí o que aconteceu, motivado por isso, todo o Rio Grande do Sul era bem atendido por avião. Todo Santa Catarina vende hoje para tu ir para algum lugar no Rio Grande do Sul. Só tem Santa Maria aqui. Antes era Livramento, Passo Fundo, Tupaceretana, todo lugar tinha. Caxias. Isso há 50 anos, gente. Olha como nós estamos regredindo sem perceber. E aquilo que eu falei antes de começarmos. Acho que uma das nossas metas, e se conseguirmos isso, já estamos bem, é fazer com que o gaúcho perceba e perca o complexo de vira-lata. Perceber que é possível, que é um estado tem potencial, que é rico, mas tem que monitorar. Temos um problema nesse momento, que é isso que eu falei.
tem um porto a ser feito ali em Arroio de Sal. Né? Isso. Pô, Eu nem sei eu não sei a quantas anda mais, tá já perdi. Agora, como sempre. Mas tem um outro que eu descobri esses dias, que é um outro viés, porque hoje as coisas não são só de rodovias, nem de ferrovias. Tem um cabo marítimo que passa pela nossa costa aqui e vai até a Argentina e Montevidéu. Um cabo de fibra ótica. Existe uma possibilidade de Rio Grande do Sul acoplar no cabo ali, e aí se tu conseguir ter um contato assim, tu vai ter muito mais velocidade de transmissão, e aí tu traz empresas para se instalar, porque uma empresa quer estar num lugar onde ele tenha maneira de fazer o produto e também a sua comunicação. Mas ninguém fala. O gaúcho adora falar do Renato Portaluppi, do outro lá, não sei o que sabe. Quando eu sento a conversar disso, eu falo, vamos discutir alguma coisa que evolua. Sim. Não. E recentemente teve uns trâmites que ocorreram aí, um pré-contrato assinado pelo governo do estado alguns anos atrás, poucos anos atrás, no governo do Eduardo Leite, e de uma ligação de não, vamos dizer que é um trem, mas não é um trem, né? Eu não sei o nome, a expressão correta na época, eu guardei na minha cabeça, agora não lembro, mas ele anda por tubulações e até Gramado. Fizeram um pré-contrato, a empresa veio pra cá, fizeram um auê assim, sabe? Eu digo, e demorava assim, tipo, 50 minutos. Pra até Gramado. Até Gramado, eu disse, meu Deus. Mas tinha, né, sabe, que antigamente chegava. Sim. Férias. Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, por que eles não dão seguimento a esse tipo de empreendimento? Isso aí, olha o que ia desenvolver mais ainda a região da Serra. Eu já fico pensando nas nossas praias, né? As nossas praias aqui tem aquelas histórias que o antigo governador foi mostrar o nosso litoral aqui para japoneses que vieram visitar aqui, e os japoneses, quando viram aquilo ali, mas que região é essa? Tudo fechado aqui. As praias só vêm 3 meses aqui, a pessoa vai embora, fecha a casa, fica fazendo manutenção. Como assim? Território desocupado, né, sem aproveitamento, né, na beira do mar, né? Eu fico pensando, um trem desse aí, como eu falo, né, indo para o litoral a 50 minutos, 1 hora, quanto desenvolveria o litoral, o nosso litoral, que é esquecido também, economicamente, principalmente, né? Então são coisas que vão se deixando, a ferrovia, para entrar o rodoviarismo, é a aviação que vai deixando. Quando você falar da aviação ali, da questão da quebra, digamos assim, da Varig, não sei se a expressão correta seria quebra, seria falência, né? Interrupção, né? Eu já ouvi várias pessoas falando de vários termos, né? Mas isso aí é oriundo lá dos Estados Unidos. Já tinha aquela ideia, né, de venda de passagens mais baratas, teve o Estado deixou de intervir mais nas empresas aéreas, aí veio para cá, bem na época do Collor, né? Aí depois teve toda aquela questão de raspar as nossas contas poupança, deixar 50 reais lá na conta lá, né? E isso aí eu acho que foi acumulando assim, uma coisa que o Estado vai deixando passar, e as coisas vão indo. As ferrovias, a aviação brasileira, tudo vai se terminando, e o Brasil deixa de investir em áreas assim potencialmente, né, gigantes. Assim, pro pessoal que está nos escutando passar lá para ver o avião e o projeto, qual é a localização? Ali é Nova Petrópolis. Tem 2 maneiras de chegar em Gramado. Ou tu vai pela 116 Rota Romântica, ou tu vai por Porto Alegre, Novo Hamburgo, Taquara e sobe por lá. A mais usada é a de Taquara. A Rota Romântica tu faz exatamente a sinuosidade da BR-116, muito mais bonita e tal, mas realmente requer um pouco. E aí chega, entra à direita, Nova Petrópolis, passou a cidade, quando tu passa pelo pórtico de saída de Nova Petrópolis, 1,5 km depois tem um trevo ali à direita da RS, vai ter um morro onde vai ser o complexo chamado Boulevard Varig, onde vai ter um hotel, onde vai ter um shopping, onde vai ter um memorial, que é um pavilhão chamado Nuvem, que vai agregar ali atividades turísticas da aviação, simulador de voo e outras coisas pertinentes. Nesse momento, a gente já falou da casinha, nós fizemos lá agora, enquanto vai construir iniciar a terraplanagem e a construção propriamente. A gente está fazendo um espaço paralelo ali que colocou como uma primeira estação de passageiro que a Varig instalou, decolando, porque aqui ela recolhia o avião lá para onde a sede
campestre do Grêmio Futebol Clube, é onde o avião recolhia. E ali baixava no trilho, estava na água, então os passageiros eram levados de barco até ali, e lá em Pelotas ele pousava na Lagoa dos Patos, aí fizeram uma casinha que para caber lá os 4, 5 passageiros, que era o que tinha, né? O João vai botar para nós ali na tela, ali, para a gente ver, para todo mundo que está nos assistindo também. Maio, essa casinha vai estar à disposição para visitação? Sim. E lá nós vamos ter como adquirir a camiseta, Sim. o chaveiro. Então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem algum material, porque a gente, vendendo esses produtos, nos ajuda ao sobreviver e restaurar o avião, né? Certo. Esse é o nosso objetivo. Então, eu trouxe algumas coisinhas só para vocês verem. A gente fez um caminhãozinho aqui para as crianças. As maquetes, essas maquetes todas estão à venda também. Que legal. E chaveiro, camiseta, boné. Fizemos um boné, ó, com a parte da frente do boné é o avião, o Vitor Lima Delta, e atrás a Varig Vive. O João pode focar aqui para nós, João? Vou mostrar o boné aqui também. Temos alguns adesivos do avião. Para quem quiser colocar no carro. Vou amassar um pouquinho aqui, mas... Essa aqui é o nosso Lima Delta. Avião esse que era de passageiro, depois virou no final da vida útil cargueiro, é isso? Exatamente. Eu voei ele ainda passageiro e cargueiro, porque ele passou para cargueiro acho que em 89, por aí, numa empresa norte-americana, na Carolina do Norte, chamada Penco, eu acho. E aí eles abriram a porta lateral, remove as poltronas, reforça o piso, faz um tipo de rolete e tal, e passou a ser. Nós fizemos umas canecas também, ó, com o Varig Vive. Quando o passageiro, ele transportava na configuração espaçosa 117 passageiros, mas se apertasse... Pois é, o contato para o pessoal adquirir esse material, nós vamos botar no final do podcast. Sim. Aí Telefone, depois... site, toda... Sim. Como é que você já vai encontrar vocês já nas partes digitais também? Sim, a gente já está fazendo uma lojinha online, aqui com o Lima Delta, ó. Não sei se você consegue pegar. Você vai pegar aqui, João? A gente cobra o escanteio e corre para cabecear. Movimentar o dinheiro para... Faz bem longo a cobrança, correr lá e para cabecear. A pessoa tem nós 3. E essa aqui também é a camiseta da... Mas eu vou aproveitar que modelo Polo. Eu já sou do preto, né? Lá onde nós estamos nos instalando, será um Boulevard Guarani, vai ser um complexo grande, assim, com chaveiros, com patrocínio de grupos de empresários que gostaram de que, sabe que o avião vai ser um chapariz forte, essa pegada, eu acho que nada, se tu olhar aquele filme que está mostrando ali, aquele... Sim, bota para nós o filmezinho, João, de novo aí. Nada parecido do projeto, São esse. Paulo, Porto Alegre, nenhum outro semelhante, né? Isso. E ainda com ela está passando, aquela parte esquerda ali é o pavilhão, o Boeing 727 numa praça. O bico do, digamos assim, eu não sei se é o termo correto, do avião vai ficar praticamente em cima da BR. Não tem como não passar e não ver o empreendimento. Bem alto, né? Porque ele não é, a BR fica mais embaixo ali. Lá em cima tu enxerga aquela parte, aquele prédio lá é um hotel. Depois daquelas coisas quadradas ali são as casas de temporada, que serão, apesar de ter uma indicação já em breve aí que... Tem uma área tipo de shopping, né? Tipo um mall, né? Tem um restaurante chamado First Class, que é a primeira classe, tem o outro que é o Executiva, que é o que vai ter batata frita, e, sabe, vai ter vários. Tudo seguindo ali. Né? Tem que respirar a aviação. Claro, tá certo. Isso, eu acho legal isso, porque assim, ó, esse tipo de empreendimento para Nova Petrópolis ali é fantástico. Porque Gramado tem um chamariz, 30, 40 chamariz, né? Pegando os maiores, né? Pegando os maiores. 30, 40 chamariz. Nova Petrópolis tem muita coisa bonita para se ver, mas não tem isso. Os guias turísticos, eles não tinham essa pegada. A primeira pegada foi dessa administração,
e soube por uma colega nossa, a Glaci, que nós tínhamos comprado, e ela disse, tem interesse? Duca acabou de ser eleito, ele não estava nem em fazer, levar um avião para ir. Eu disse, me interessa isso, porque essas pessoas que são os nossos parceiros investidores, eles tinham conversado na campanha, só nós vamos te ajudar na campanha, e depois vamos fazer um investimento turístico no local. Aí ele me ligou, eu só vamos lá, e aí fomos lá no outro dia, e aí começou as tratativas para fazer o... Só que, claro, como exatamente aquilo que tu disse, como não é uma cidade que tem esse costume de fazer investimentos grandes, o nosso investimento é muito maior do que eles estão acostumados. Como não é muito maior do que eles estão acostumados, tudo tranca, meio ambiente e tal, é forte, né, o projeto. Mas, enfim, também dia 4 é o evento... Dia 4 de maio. Tu já dá para dar assim, ó, uma prévia, como é que o pessoal que queira participar? O aniversário da Varig é no dia 7 de maio, quando a fundação da Varig. Mas nesse ano, eu estarei completando 97 anos, vai cair em dia de semana. Então nós antecipamos por final de semana, pro dia 4 de maio, o evento. Sábado ao meio-dia. Ao meio-dia, lá, um evento com um restaurante, um encontro, um show, cerveja e tal. E a gente vai estar lá recepcionando o pessoal, para quem quiser visitar o avião, vai estar aberto para visitação. Vamos estar com a casinha pronta, e a casinha ali vai ter algumas coisas em exposição, alguns manequins com os uniformes da época da Varig expostos ali para as pessoas conhecerem. Nos eventos anteriores tinha umas 200 pessoas uniformizadas. A quantidade de pessoas que veio do Brasil se uniformizar, como legal. Incrível. Legal. Todo mundo já fortinho, meio gordinho, meu casaco já não fecha. Em outros episódios nós vamos estar divulgando ainda os produtos de vocês, mas também precisamos fazer o nosso merchan, né? Eu acho que na realidade a gente podia fazer até uma parceria, né? Eu vou colocar o logo de vocês lá depois, nós estamos colocando no ar a nossa lojinha também, que é nossa lojinha, é o nome, né? Dentro do nosso site, que é Spaco, né? spacohistory.com.br, né? E lá a gente tem inúmeros produtos, né, oficiais dos canais do History. Hoje nós temos o canal do Cozinha Prática do Zé, que está aparecendo aí nas imagens para vocês algumas camisetas promocionais que vão sair do canal, canecas. Então todo produto que estiver vinculado diretamente também aos nossos produtos aqui, dos 100 meias palavras, nossas canecas, então nós estamos fazendo umas canecas novas também, tudo vai estar lá disponível na nossa lojinha. A gente pode fazer um link lá para vocês, que daí já cai na lojinha direto do Varig Vive, né? Perfeito. Né? Pra gente poder dar seguimento aos produtos aqui também, né? É o projeto, exatamente. Um projeto vai ligando ao outro, né? Eu estava pensando, Zé, nós podíamos ir num outro momento cabível para eles, e aí tu conta casos interessantes que tu tem no teu livro, que é primeiro, eu conto vários das coisas que eu escrevo, tem bastante coisa interessante da aviação, que é uma história de situação, de perda de motor, de acidentes que eu conheço bem, né, que foi, que explica e tal. Acho que isso chama bastante atenção em geral. Maravilha. E a própria questão da Varig Vive, isso nós estamos falando a nível nacional. Sim. Agora, o Oscar mencionou, várias pessoas vêm ao evento, né? E esperamos, assim, que a gente possa, com essa parceria, ir até as escolas, né, Zé? Sim. Porque levar essa cultura magnífica aos nossos alunos, um pouco me entristece esse ano, na prova do Enem, eu como professor estava na frente, e uma aluna saiu e me falou, caiu uma questão sobre Caetano Veloso. Quem é Caetano Veloso? Eu quase me atirei no chão e saí rolando. Pensei comigo, não merece nem passar, né? Porque uma pessoa que não conhece Caetano Veloso. Então, assim, a gente que... Machado de Assis, imagina só. Fernando Veríssimo. Então, assim, fazer com que a gente possa levar essa cultura que a Varig trouxe, levou e trouxe, né? Conhecimento e o nome do Rio Grande do Sul ao mundo todo, né? Que os nossos jovens de hoje possam se inspirar em vocês que falam outro idioma, moraram fora do país, tudo através de uma empresa que proporcionou isso a vocês. Então, esse projeto que vocês estão levando adiante é, digamos assim, uma retribuição a tudo que ela proporcionou a vocês quanto família. Essa é a ideia. Então, acho que as pessoas entendam esse espírito, né? E também possa, talvez as pessoas acima de 40 anos que voaram Varig, levar os seus filhos lá para contar histórias, né? O pai e a mãe voaram neste avião,
se fazer presente para ajudar que a gente possa alavancar esse projeto, que vai ser um espaço magnífico de cultura, lazer, tudo no mesmo local, próximo da capital, né? Próximo da capital. E que nem o Oscar falou, respirando aviação. E Quem não gosta de aviação? E quantas memórias, né, que vocês que são da aviação vão trazer para esse empreendimento, memórias das coisas que vocês viveram, né? Sabe? Essas coisas. Vocês falaram ali do livro, né? Eu fiquei pensando, vai ter um segundo momento, mas tem umas curiosidades que a gente fica pensando, né? Mas o que aconteceu? O Zé já me falou umas quantas coisas assim que eu fico rindo, contando piada para as outras pessoas, assim. Eu digo, mas eu não sei contar, gente. Só quem viveu isso aí que consegue contar, né? E o Zé conta umas histórias assim, que nem o Zé disse que viajou pro Japão, né? Eu fiz ele contar de Zé para Zé, né? De Zé para Zé. Mas teremos outros momentos que a gente possa fazer uma coisa mais direcionada, mas eu vou insistir, porque eu sou chato. No projeto Varig. Projeto de vocês que é magnífico. Dia 4 de maio. Dia 4 de maio. Meio-dia. Meio-dia lá em Petrópolis. Teremos o nosso encontro do pessoal dos varianos. Vai vir gente do Brasil todo. Nós não estamos vendo alguma coisa de música, talvez tenha alguma coisa de música, né, Oscar? Uma banda, alguma coisinha local. Alguns corais da cidade também gostariam de se apresentar lá conosco. Oscar, eu acho que eu estou bem de memória ainda. Passou o pórtico de Nova Petrópolis em direção a Gramado, 1,5 km. À esquerda. À esquerda está o avião e à direita vai ser o empreendimento. Exatamente. Maravilha. E aí vamos esperar que todo mundo venha participar lá conosco, venham comemorar conosco, venham visitar o avião, venham conhecer o nosso projeto. Será um prazer e uma honra para receber todo mundo lá com a gente. Estaremos lá. Com certeza. Vocês principalmente fazem parte do convite. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente por essa aula de hoje, né? Porque ter a história viva e contada pela pessoa é diferente. Né? Com certeza. E fica hoje aqui, além do agradecimento, um espelho, porque a amizade de vocês dois é o que representa eu e o professor Leandro, né? A gente é insistente, várias pessoas dizem, não vai dar certo. Não tem problema, mas nós vamos tentar. E assim a gente vem, né? Leandro, um amigo um irmão que a vida me trouxe, né? A gente sonha com pouco dinheiro, como o Oscar falou. Mas o pouco, com bastante esforço, se torna muito, né? Com certeza. Então, o projeto de vocês é magnífico, mas eu gostaria de saber, assim, valores dos materiais, tudo isso pelo WhatsApp. Sim, eu não sei se vocês depois eu passo meu contato para vocês colocarem no... Acho que ainda tem que ser essa coisa de atendimento, né? Porque, sim. Primeiro que nós estamos numa linha de muito, e esse convencimento é que é importante. Né? Digamos assim, já está funcionando o atendimento Varig? Sim. Ou, aliás, nunca terminou? Nem tem mais coisa. Tem que fazer de novo, mas na realidade, assim, eu estou sendo responsável em receber os pedidos, entendeu? Certo. E eu recebo, despacho, embalo, enfim, faço... Tá bem artesanal, porque é um atendimento bem próximo do cliente, né? Personalizado, focado. Focado, isso aí. Por isso que a nossa lojinha ainda não está no ar, logo em breve esperamos que esteja, né? Porque a gente também precisa de gente para nos ajudar, porque é eu e ele, mais uma pessoa e mais uma outra pessoa que nos ajuda. Porque senão a loja online também é uma coisa que é uma extensão da tua loja física, né? Se tu presta aquele atendimento bacana, físico, tu tem que ter algum diferencial pro online também. Lógico. Né? Vai tratar com aquele carinho com o cliente, né? E o pessoal saber que está sendo atendida. Exato. Ela tem que ser atendida como única. Exato. Aí tem 3, 4 pessoas, não, mas cada um tem que ser atendido no seu momento, né? Agradeço imensamente a oportunidade, conte com a gente, precisar no momento aí para a gente contar coisas interessantes e tecnicamente interessantes. Assim, se eu te disser, peso decolar do DC-10 é 263.084 quilos, carrega 145 mil litros de combustível. Esse é o valor, e cada um desses tem essas coisas. Fica a deixa para a próxima conversa. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que amam a aviação e gostariam de saber desses detalhes, né? Vai ter que ter um episódio 2, Varig Vive episódio 2. Com certeza. Tem que ter. Vocês querem que eu fale meu contato? Por favor, pode falar o teu contato aqui e depois vai aparecer no final do vídeo. Então, para quem quiser entrar em contato com a gente para comprar os produtos Varig Vive, é o 51 99974 2041. Pelo WhatsApp também, nesse número. É o meu contato do celular. Chegando lá, os produtos também
consegue lá no local, consegue também fazer a compra dos produtos. Lá a ideia é que pro evento esteja na casinha já. Já na casinha. Com os produtos à venda ali. Eu vi que vocês estavam também há um tempo atrás no Lindóia, né? Sim. Né? Uma parceria com o Lindóia ali. Estaremos dia 9 de março, agora vai voltar o Lindóia. O Lindóia a funcionar, estaremos lá presentes também nessa lojinha. Ali é muito interessante, né? Porque ali a gente precisa botar uma facinha embaixo. O que tem gente que se emociona quando... Nós temos um Douglas DC3 desses aqui, com motor elétrico, com luz acendendo, e aí o pessoal vê, nossa, eu estou lendo meu pai, porque essa região aqui do Shopping Lindóia é muito do pessoal que trabalhava no estaleiro da Varig aqui, né? Então tem um histórico bom. É gostoso estar ali, né? Porque tu revive coisas do pessoal. Histórias que... Não é ninguém dizer, nada, só incentivo, é bem legal. Queria agradecer vocês aí pela participação, né? E vamos fazer esse segundo episódio aí com certeza. E segundo episódio, eu que sou o cara mais curioso, acho, da dupla aqui, eu quero saber todas aquelas coisas que vocês já têm para contar também, né? E falar um pouco mais do empreendimento, o andamento também do empreendimento, porque a gente sabe que o empreendimento ele está a pleno vapor, mas não está ainda 100%, né? Ele está sendo concluído. Então a gente espera realmente receber vocês novamente aí para ver o andar do empreendimento, como é que está o sucesso, se Deus quiser, desse empreendimento. Vamos combinar. Eu quero agradecer vocês também pela oportunidade de estarmos aqui, né? Esperamos que o nosso público aprecie a nossa entrevista e esperamos que logo façamos outras, então, né? Com certeza. Para a gente contar nossas histórias avionísticas. Com certeza. Para vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo, nós também temos os nossos patrocinadores, as pessoas que mantêm o nosso podcast aqui, os nossos canais também, e gostaria de falar de alguns deles aqui para vocês também. O primeiro é a Eleganto, que ela trabalha com moda, né, diretamente, e trabalha com uma linha agora nova linha de camisetas educacionais, né, voltadas para frases divertidas, educacionais também, e trabalha com uma linha de feminina também, com leggings, bermudas, e você entrando no site da Eleganto, você consegue colocar o cupom lá, sem meias palavras, sem numeral, né, sem meias palavras, e você consegue um desconto promocional, tá? Além disso, nós já comentamos sobre a nossa própria lojinha, onde nós vamos ter uma parceria aí com o Varig Vive, vamos colocar um link direto para cair lá para vocês da futura lojinha online também, né, que também está dentro do espaçohistory.com.br, lembrando que é spacohistory.com.br, daí vocês vão ter as linhas de produtos oficiais, né, aqui do nosso canal, dos canais, na verdade. Também temos, funciona aqui, né? Até o Zé já conhece, depois vou mostrar ao Oscar também ali, as instalações aqui em cima da Escola para Futuros YouTubers, né? Que é um empreendimento diferente, primeiramente para jovens, né, até 15 anos mais ou menos, e a formação dos jovens hoje em dia ela é muito voltada. A gente tem aquela formação tradicional na escola, mas tem tantos cursos que são feitos, a robótica, né? E hoje em dia o youtuber é uma profissão também, né? Então a gente está com um curso voltado para presencial, o primeiro curso assim, presencial que a gente consegue notar no Brasil, assim, com fonoaudióloga para questões de dicção, questão verbal, com profissionais roteiristas, com profissionais da área do marketing também, para ensinar a alavancar a carreira desses jovens, porque é de jovem que se torna esses grandes youtubers que a gente vê aí no mercado e que estão literalmente cheios da grana. Né? Sem contar que, né, Zé, desenvolve um pouquinho mais os jovens, né? As chamadas habilidades que os jovens têm que ter hoje, né? Eles nem todos gostam da mesma área, mas todos precisam se comunicar. E a escola de youtuber faz com que os jovens criem essa habilidade de como se comunicar através da internet. E vocês falaram tanto da questão do glamour da Varig, nós falamos da alimentação, nós também temos a chocoterapia, o João vai botar pra gente ali também. A chocoterapia é uma confeitaria artesanal, né? Se vocês já provaram tortas excelentes, bolos excelentes e uma infinidade de doces. Desse assunto eu entendo. O Zé entende, já sabe como é que funciona, sabe da qualidade do produto. Então,
essa empresa, Chocoterapia, é uma empresa local aqui, trabalha em Porto Alegre, região metropolitana, né? E está dando um presente, na verdade, hoje, para os nossos ouvintes ou espectadores, né, no videocast, que vai ser um bolo da confeitaria artesanal Chocoterapia, tá? Já está rolando desde o início da semana através dos nossos canais, né, através do nosso Instagram, né, principalmente, e do nosso site também, a forma que você faz para poder participar desse sorteio da Chocoterapia. Tenho certeza que muita gente vai lamber os beiços, literalmente, como diz no popular, né? Porque é muito bom. O produto, quando é bom, a gente tem que falar, né? Então, aproveitem, acessem lá o nosso espaçohistory.com.br, o nosso Instagram, e façam essa compartilhamento, marcação, sigam as regras ali para participar, e dentro de uma semana, tá o prazo lá, já vai ser o sorteio feito online. Então, espero que tenham gostado aí do episódio, né, Zé? Esperamos receber outro momento, então, nossos amigos. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo e nos vendo também. E agradecer a Deus por nos oportunizar esse momento de nós estarmos presentes aqui com essas duas figuras extraordinárias, né? O Zé nós já conhecíamos, mas o Oscar hoje foi um privilégio poder escutar tantas histórias, né? Teremos outras oportunidades, mas nós, como educadores, ficamos encantados com essas histórias, permeamos pela cultura da Varig, questões, né, de cunho político que levaram ao Estado. Então a gente sai daqui hoje e tenho certeza que o nosso público também vai ficar na expectativa. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vocês também, muito obrigado. Até a próxima.